Na última sessão, então, os nossos aventureiros estavam... foram levados, né, na última campanha, nas últimas campanhas, nas últimas histórias aí, os aventureiros foram levados até uma terra distante, que teoricamente eles tinham que ajudar alguém a resolver um problema. Eles não sabiam muito bem o que era, mas era um problema que poderia assolar as terras do reino de vocês se vocês não resolvessem esse problema, se vocês não ajudassem. Vocês iam ser enviados para uma pessoa que era para ser um aliado, era vocês fazerem aliados nesse local. Não sei se vocês lembram disso. Boa noite, Altíssimo. E assim foi feito, né? Vocês entraram no portal, só que eles falaram que, tipo, como era uma terra muito distante, talvez vocês pudessem não aparecer onde vocês deveriam aparecer. Sido avisado, vocês acabaram talvez aparecendo no lugar certo, talvez não, mas no meio de um confronto entre o Leopold, né, o Witcher, contra algumas criaturas necróticas. Nesse confronto, o Crash acabou perdendo a perna, né? Foi rachada em duas ali. O Cornélio levou uma mordida também que começou a sangrar, mas foi rapidamente estancada. E o Cisgod, a princípio, saiu ileso, né? Eles então encontraram esse bruxo, né? Ele se apresentou como uma espécie de caçador, alguma coisa do tipo. Eles não entenderam muito bem, porque ele também falava de uma forma muito estranha. Enquanto ele catava os cadáveres, ele explicou que ele precisava daqueles restos mortais das criaturas para fazer uma espécie de poção, uma cura para uma doença que assolava a região onde ele vivia. Ele tinha sido contratado para recuperar esses itens, né, essas partes de animais, de monstros, para fazer essa poção, essa cura. Continuaram explorando a caverna, né, encontraram um ninho. Ao destruir esse ninho, são mais um monte de criaturas. Uma delas quase arrancou a cabeça do Leopold, enquanto o Crash não conseguiu fazer muita coisa, ficou escorado na parede, vendo tudo de primeira mão. Um gato derrubou a câmera do Zé, provavelmente. E o Cornélio ficou atônito, não sabia muito bem o que fazer. Tava com um arranhado na perna, mas não conseguiu participar do combate. Porque o jogador esqueceu de sessão. Não esqueceu, jamais. Eu sei. Bom, mas de qualquer forma, então Cisgod, basicamente, e o Leopold resolveram um problema, mataram as criaturas que tinham lá. E após isso, se juntaram mais pessoas se juntaram ao grupo, né, uma elfa e um mago. Este mago tentou tentou reforjar a perna do Crash. Só que a magia funciona de uma forma muito estranha nesse mundo, porque das 3 tentativas, 2 delas causaram dano ou no mago ou em todos em volta do mago. Mas na terceira vez uma reforja foi feita de uma forma bem rudimentar, mas o suficiente para o Crash conseguir andar. E foi muito importante que ele andasse porque uma criatura gigantesca apareceu, uma criatura com chifres absurdamente grandes, braços na barriga, começou a lutar contra esse grupo. Todos se uniram para matar a criatura, o que não foi difícil, por algum motivo, chamado sorte nos dados. E essa criatura foi morta. Neste momento, uma nova pessoa apareceu, né? Todo mundo aparece nessa caverna, incrível, dizendo que eles não deveriam estar ali, que eles estarem ali poderia mudar o rumo das coisas, poderia quebrar o espaço-tempo. Então mandou eles de volta. Cornélio, Crash e Cisgod não fizeram muita força pra não voltar, afinal de contas ali não foi um lugar muito agradável. Talvez o menos agradável que o Crash já visitou até agora. Ele tava em Ravenloft? Não, né? Não. Mas foi para duro. Ravenloft e Witcher foi pau a pau, hein, isso aí. É verdade. E, bom, os 3 então retornaram para o seu lugar de origem. Ou será que não? Vocês 3, na realidade, retornam e o portal se abre e vocês meio que são
lançados lá de dentro. Mas o Cornélio tem uma... Como é que eu posso dizer? Nesse lançamento, é como se tu tivesse alguma coisa, que tu visse alguma coisa, sabe? Parece que enquanto pro Crash e pro Sisgod foi instantâneo, pro Cornélio foi uma coisa que demorou mais. Como se tivesse passado por um outro lugar. Tu acorda, Cornélio. Meio que parece assim ser lançado, tu vê os seus amigos se distanciando assim nesse portal e tu vai pra um outro lugar. Esse lugar é gelado. Bem gelado. E esse lugar gelado, tu vê, é um rio. E nesse rio congelado, dentro de uma caverna, tu vê um pequeno templo ao fundo. Tu percebe um murmúrio de pessoas. Pessoas chorando, pessoas urrando, pessoas se lamentando. E tu percebe que esse rio, ele tá repleto de pessoas. As pessoas estão presas dentro desse rio, somente com o rosto para fora. E tu percebe que cada lágrima que sai dessas pessoas se junta ao rio, formando o próprio rio congelado. Se congela quase que instantaneamente quando sai do rosto. E tu olha em volta e tu escuta um psiu, 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 embaixo de ti. Eu olho. Tu vê uma figura familiar. Tu vê o Nicolo. Ai, meu caralho. O Nicolo tá na mesma posição que todo mundo. Como se ele tivesse mergulhado no rio e congelado, só deixando o rosto pra fora. Ele tá sem a máscara. Tu percebe que ele tá congelado numa posição que tem uma faca, um punhal grande. Aquela faca na mão dele, a faca que grita. E ele tá congelado nesse rio. E ele tá olhando pra ti com uma cara, aquela mesma cara que tu não via há muito tempo. A cara do psicopata sorridente. Que há bastante tempo, desde que vocês chegaram na vila, desde que vocês saíram de Ravenloft, o Nicolo não tinha sorrido mais. É a primeira vez que tu vê ele sorrindo desde muito tempo. Eu me ajoelho devagar e olhando os dedos ainda, tipo. Eu boto a mão ao redor do Nicolo pra entender o quão sólido ele tá preso. Tu percebe que, tipo, o gelo ele é tão sólido que faz o corpo inteiro ficar congelado. Então imagina que ele tá em pé, com gelo. Ah, ele tá de pé. Ele É, estivesse, tipo, no chão. tipo assim, só que em pé, entendeu? Ah, entendi. E ele tá assim, ah, que bom ver você, meu amigo. Há quanto tempo? Eu Fazem olho ao séculos. redor. Você tem certeza que isso é bom? Porque o resto todo não tá bom. Não tá nada bom aqui. Ah, eu tive muito tempo pra pensar, sabe? Você tá E, assim há muito tempo? bom, aqui é difícil saber quanto tempo passa, mas pelos meus cálculos pode fazer uns 3 dias ou uns 4 séculos. Eu perdi as contas no segundo dia. Ah, você parado por um minuto já é um sacrilégio. Precisamos tirar você daqui. Não, não. Eu acho que é importante que eu fique. Você enlouqueceu de vez. Talvez eu esteja me curando de algo. Pelo menos é o que o cara com sem mão falou pra mim. Loucura não Opa, só tem. um segundo, Bergode, obrigado aí. Acabou de adquirir 5 caixas aí do nossa Streamloots. Muito obrigado, Bergode. Pode continuar, desculpa, Cornélio. Pelo Santo Urso, Nicola. Quem precisa de cura são os enfermos. Você não tem nenhuma enfermidade. Você lembra que aquela criatura gigantesca com uma cabeça espinhuda que me pegou aquela vez? Como esquecer, né? Lembro. Alguma coisa ela quebrou dentro de mim. Eu não conseguia mais pensar nas piadas. Eu só tinha vontade de esfaquear as pessoas. Não que antes eu não tivesse. Ô Zé, se puder ajudar aí. Apareceu a carta de mostrar um gato. Se eu mostrar as cartas pra vocês, mas o Zé tá facinho ali pelo que eu tava vendo. Nossa, agora que ele desceu, a carta aparece. Certinho. Já vai. Beleza. Ah, vocês têm uma dica, tá? O Bergode deu pra vocês aí.
Olha ali o gato. E eu sempre tive essa vontade, mas agora era como se alguém estivesse falando dentro da minha cabeça o tempo todo. E isso tava me consumindo, sabe? É, eu nunca tive vontade de fazer nada contra você, Cornélio. Você é meu irmão. Mas a voz falava: esfaqueia ele. Vai. Só no pescocinho. Só um cortezinhozinho. Mas eu me segurei e isso tava me deixando mal. Mas quando eu vim pra esse lugar, eu tava junto com. Lembra o seu cavalo? Lembra? Então, ele veio junto comigo e um outro cara muito estranho também. E, bom, o cara sem mão falou que era pra mim matar eles e não deixar eles entrar ali dentro. Ele faz assim com o olho, assim, tipo, apontando pra direção do templo, tá ligado? E, bom, eu tentei, mas apareceu um outro cara sem mão que me prendeu aqui embaixo. E no momento eu tava com muita raiva, fiquei muito chateado. Mas esse outro cara sem mão, não o primeiro, o segundo, conversou comigo. E ele me falou que eu precisava ficar ali um tempo, e no tempo certo, o meu tempo chegaria. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas eu tenho refletido bastante e as vozes cessaram depois de um tempo. Quer dizer, eu escuto o tempo todo essas pessoas gritando, né? Mas se você perceber, eu não lamento tanto. Talvez seja por isso que eu não deveria estar aqui, ou talvez seja exatamente por isso que eles não deveriam e eu deveria estar aqui. Esse mundo é muito confuso. Devaneios. Devaneios. Bom, Não mas sei exatamente de quem, mas com certeza devaneios. Talvez de todos. então, a primeira coisa que eu pedi, aliás, a única, quer dizer, eu pedi pra coçar o meu queixo uma vez, mas ele não tinha mão. Então foi difícil, mas a gente deu um jeito. Não me pergunte como. Mas a única coisa que eu pedi pro cara sem mão foi pra trazer você aqui, porque eu imaginei que você ia ficar preocupado comigo. Elementar. Então eu queria dizer que logo, logo, logo eu volto. E a vila, bom, a vila deve estar preparada para minha chegada. Hum. Muita informação de uma vez só. Estou pensando sobre isso tudo ainda. Bom, quer que eu faça algo na vila por você enquanto isso? Ah, olha, se você puder, teve um tal de. Como era o nome dele? É um cara com cabelo esquisito. Eu não lembro o nome dele, mas ele carrega uma barra de metal com uma rocha na ponta. Ele foi um dos principais que me fizeram. Bom, me fizeram chegar aqui onde eu estou agora. E ele não foi muito legal comigo. Chacan até tentou me ajudar, mas eu estava cego naquele momento, tomado pelo poder do primeiro cara sem mão, não do segundo. O segundo é legal. O primeiro meio que usou alguma coisa em mim que eu fiquei pior do que eu já era. Bom, mas de qualquer forma, o que eu quero dizer com tudo isso, Cornélio, é muito simples. Fica de olho nesse cara. Você vai saber quem ele é. Eu acho que ele é ainda pior que eu nas questões lógicas da vida, se é que você me entende. Você é um dos caras mais lógicos que eu já conheci. Você tem um comportamento consistente. Você nunca me surpreendeu. Eu já sabia que eu não deveria esperar nada de você. Ah, que bom, que bom. Mas, Cornélio, tome muito cuidado. E agora acho que é melhor você ir, porque aquele cachorro gigante tá vindo na nossa direção de novo. Que cachorro gigante. Quando tu fala isso, tu é cuspido do portal, junto com o Crash e o Sysgod. Como se não tivesse passado nem um segundo. Crash e Sysgod, vocês três estiveram juntos no piscar, entendeu? E foram lançados todos juntos. Pra vocês o tempo não passou. Cornélio, tu tem essa recordação disso que aconteceu. Como se, entendeu? Tivesse separado e trocado. A música tá muito alta, Bergode. Vou baixar um pouco aqui.
Melhorou? Beleza. Vocês três estão na frente da estátua. Tu vê que na frente da estátua, a estátua dá de frente para um portão, né? Um portal. Não um portal, um arco. Com as portas da guilda, as portas ficam abertas, vocês sabem disso. E quando vocês caem meio que desorientados, vocês percebem que na frente da guilda tem um mago. Nitidamente é um mago, tá, gente? Não é tipo, ele não tem um crachá, ele tá de um manto vermelho. O cajado dele com é de metal, com uma pedra. Oi? O cajado dele é de metal, com uma pedra. É de metal com uma pedra vermelha. Ele veste um manto totalmente vermelho. Tá dando retorno de alguém. É do Ricardo. Ele veste um manto totalmente vermelho. Ele carrega um cajado de metal dourado com uma pedra vermelha na ponta. Ele tá de sandálias, assim. Ele tem uma barba branca, grisalha, comprida. Os cabelos brancos também, assim. Bem, cara, é um mago, tá ligado? Tipo, maior estereótipo. Uhum. E ele tem um símbolo no peito dele. Não no manto, né? Não no peito dele. Não é que nem o personagem do James, o Arlec, que tem uma tatuagem no peito e anda com a camiseta cheia desabotoada pra aparecer a tatuagem do dragão no peito. Não. Deixa eu ver como é que é o símbolo aqui, eu esqueci. Alguém aqui já jogou Dragonlance? Já. Então, é o símbolo da Ordem Vermelha dos Magos. Faz sentido. Tá? Eu não me lembro como é que ele é, e depois eu vou procurar e daí eu coloco aí quando tiver edição. Peraí, Ordem Vermelha Dragonlance. Símbolo. Não tem, cara. Não tem. Eu me lembro que tinha um símbolo, porra. Bom, indiferente. Se alguém já conhece Dragonlance, já foi àquele local, percebe o símbolo. Se não, só tem um símbolo estranho no peito dele. Uma espécie de runa. Agora, se não era, agora vai ser. Alguém quer interagir, fazer alguma coisa? Ele tá parado na frente, assim, olhando Mas ele tá com cara pro mago. Ele tá com cara de quem acabou de chegar, de quem tá conhecendo ou de quem sabe o que tá fazendo? Ele tá encarando a estátua. Eu me aproximo devagar e tento entender se eles estão dialogando, se eles estão... ou se o que tá rolando. Cara, tu se aproxima do mago, quando tu sai, ele meio que parece que sai de um transe, assim, ele olha pra ti, resmunga alguma coisa, assim. Quais as línguas que tu fala? Nossa, macarronês, né? Nossa. É aquela língua de Brancalônia. É macarronês mesmo? Ou eu tô confundindo? Não sei. Não, cara, é macarrônico, uma coisa assim. E, cara, considerando que minha inteligência é mais 0, eu acho que é basicamente isso. O comum, né? O que é considerado o comum do lugar e o comum de Brancalônia, né? São duas. Um sotaque absurdo, tá ligado? Fala com a mãozinha assim. Maquê. Ele fala em outra língua, se alguém fala dracônico, entende. Eu falo. Tá. Tu vê que ele fala assim: como que um ser tão insignificante como esse consegue entrar e eu não posso entrar nesse local? É isso que ele fala, só que ele fala em dracônico. Eu respondo em dracônico pra ele. Por uma simples questão. Você não é um guardião. É bem simples. E por que você quer entrar aí? Vê que ele olha pra ti assim: você fala a língua da magia, então? Você é um conjurador estranho. Não sou conjurador. Tu pode dar o ponto pra outra montanha, né? Que fica bem do outro lado do vale ali da vila. Se tu quiser, tu pode conhecer a minha companheira ali naquele covil. Você fala daquele dragão que vive na vila? Seu companheiro? Isso. Daí ele fala agora em comum pra todos ouvirem isso. Vocês se relacionam com criaturas estranhas, é por isso que nascem esses híbridos bizarros. Eu dou uma gargalhada. Não é isso. Forjado.
Vem até aqui. Vem até aqui. Quem que é você, rapaz? Eu recebi uma mensagem telepática dessa coisa aí que vocês chamam de Supremo Mago, me dizendo que ele ia precisar que alguém consertasse um forjado. Você tá com essa perna capenga aí, eu imagino que você é o forjado que precisa ser consertado. E eu não sei quem foi que te deu consciência, a gente sabe que isso não deve ser feito, exatamente por esse motivo. Ficam insolentes. Da onde você veio mesmo? Quem que você acha que construiu aquela torre? Ele aponta pra trás assim. Tem uma torre de magia, né? Que todo mundo fala, tem a torre de magia na cidade. Ninguém nunca foi lá, ninguém nunca viu um mago saindo ou entrando. E a torre nasceu de um dia pro outro. Tipo, um dia vocês foram dormir, no outro dia tinha uma torre. Eu não sei, um pedreiro muito bom. Caralho. Ele fala assim, eu vim de lá. Hum. Eu Bom. vou pingar no mapa ali pra quem estiver vendo a live, vai poder perceber. Ele é implacável. Clássica. Não, implacável é o mago da guilda, né? Uhum. Alguém tem que fazer um boreal de pato pra ser mago. Mas o mago da guilda é um pato, pô. Você nunca percebeu isso? Tem uma estátua. Você nunca viu a estátua do mago? Agora não tô me recordando. Depois você abre aí o handout. É o nosso guardião, já que ele falou de consertar, eu vou lá meio mancando pra perto dele. Tu vê que ele só bate o cajado no chão assim. E a tua perna começa a se remoldar. Primeira coisa, quem conhece magia, quem já teve algum contato com conjuração? Vocês podem fazer inclusive um conhecimento arcano aí. Alguém tem? Arcano? O meu personagem ele tem um certo elo mágico, mas ainda assim nunca estudou, então é algo que ele tá acostumado a ver, a presenciar, mas que não é uma coisa que ele possa dizer que entende pra Calânia caralho. não tem magos mesmo, tem? Tem, mas a magia de fato lá é bem diferente do que é em cada lugar, né? É que até os componentes são capengas, né? Então, Tipo isso mesmo. E em Eberron tem bastante magia, né, Zé? Muito. Então é o seguinte, Zé. Primeira coisa que percebe. Magia precisa normalmente de fala e gesto. Sabe disso? Então, ou ele usou alguma tractana do cajado, que tu já viu itens mágicos, ou ele é um mago extremamente poderoso ao ponto de conseguir conjurar uma magia sem falar e sem se movimentar. Tá? Isso fica nítido pra ti. Sisgod, eu não sei o teu conhecimento. Se tu quiser lançar um conhecimento em... Não, o meu é mais magia natural, senão é só aquela coisa. Eu sei que o mago solta bola de fogo, eu sei que o clérigo faz isso. Tá. Entendeu? Então fica mais nisso mesmo, beleza. Ele olha de novo pro mago assim. Trabalho feito. Você me deve uma. Ele vira de costas e começa a mancar descendo as escadarias. Podia fazer isso com você também, ó. Eu perco meu charme. Tô olhando, balanço a cabeça assim. Bom, então é isso, né? Falo pros outros dois que estão comigo. O mago, vocês notam aquela aura mágica de novo do mago. Só depois que o mago vermelho sai, vocês sentem aquela aura da magia que tem normalmente em torno daquela estátua. E ele começa a falar com vocês. Não sei se vocês olham, quando vocês sentem ou não, mas de qualquer forma ele fala. Fico feliz que vocês conseguiram retornar. Pelo que pude sentir, a demanda de vocês foi alta. Eu pude sentir cada golpe que vocês levaram. E doeu. Peço desculpas por não ter escolhido os melhores guardiões para levar até esse local. Não era minha intenção que vocês sofressem nenhum dano. Normalmente costumo escolher bem aqueles que devem cumprir cada demanda. Não que vocês não sejam capazes, mas cada capacidade como é que eu falaria isso? Cada um tem uma capacidade única para determinado objetivo.
E as suas fraquezas também. Minha fraqueza foi o azar mesmo. O azar de encontrar um mago que, em vez de consertar, explodia. Bom, agradeço novamente a ajuda de vocês. E pelo que pude perceber também, ainda não estou conseguindo muito contato com aquele local. Mas pelo que pude perceber, a onda de morte diminuiu drasticamente desde o retorno de vocês. Então, provavelmente, o que vocês fizeram teve um efeito positivo. E com as ondas de morte diminuindo, a chance de alguma dessas... não seria ondas, alguma dessas chegar até a vila, consequentemente até o nosso reino, é extremamente pequeno. A fenda protege nesse sentido. Mas, Mago. de qualquer forma, Cornélio, quem mais teve algum contato físico, que não é um ser incorpóreo como o Crash, eu aconselho vocês encontrarem um clérigo. God, não me lembro, Douglas, se você levou algum ataque. Como não Levei. Foi bem na hora que eu saí da live. Tomei, caí no chão, tomei uma. Então, Depois vocês acabaram com o monstro. God e Cornélio, procurem um clérigo do Templo de Helm, ou até mesmo um clérigo no Templo do Deus Urso. É muito importante que vocês sejam avaliados por alguém com magia divina para saber se vocês não trouxeram nenhuma doença. Ok, Mago. Não, essa não, Mago, com certeza. Mago, só uma. Apareceu um mago de lá, xingou a gente, falou que para a gente, mandou nós de volta porque nós poderíamos destruir a linha espaço-tempo, seja lá o que isso quer dizer, daquele mundo. E ele falou que é pra gente ficar longe daquele mundo. Bom, não era minha intenção atrapalhar a linha do tempo e nem os planos de alguém naquele local. O que nós fizemos com certeza influenciou muito no destino daquele local, para o bem. Mas tudo tem consequências. Do nosso lado eu consigo reverter, do lado deles não sabemos. Mas como nos foi pedido ajuda, nós enviamos. E como nós enviamos, fiquem com as consciências limpas. Se algo acontecer, bom, nós enviamos novamente, caso eles peçam. E na pior das hipóteses, nós estaremos preparados para receber aqueles que precisarem de ajuda. Procurem Chacan. Dentre alguns dias, ele deve retornar à vila. Ele tem um péssimo hábito de esquecer que eu preciso falar com ele. E ele tinha uma demanda extremamente importante. O futuro do nosso reino e de muitos outros depende de um clérigo que ele foi buscar numa cidade longínqua. Teremos mais um templo provavelmente na vila. Talvez seja interessante, Cornélio, que é bom de lábio, comece a convencer o povo sobre esse Deus barbado. Um templo dele no nosso reino, principalmente neste local sagrado, é importante para evitar que o Devorador de Mundos torne a nos ameaçar. Nesse aspecto eu não sou bom em falar, eu viro pro Cornélio, mas eu falo assim, aí eu dou aquela cutucada aqui assim na cicatriz, mas eu senti que esse Deus barbudo aí me ajudou. Eu nunca fui exatamente um pregador, mas vamos lá, eu tenho que tentar, se não esqueço. Procurar clérigo, né? E espalhar a palavra aí em off. Eu sei algo sobre esse tal de Deus barbudo? Primeira vez que eu ouço, né? E onde eu posso saber mais sobre esse Deus barbudo depois de que eu consultar o clérigo? Ou o próprio clérigo pode me orientar nisso? A Guilda dos Guardiões tem uma biblioteca extensa sobre quase todas as divindades que existem em diversos reinos. Vocês nunca entraram na biblioteca. É pra eu ler? Pra quê?
Eu costumo ler aquilo que eu escrevo. Eu nem escrevo. Mago, eu gostaria depois de consultar o clérigo, eu gostaria de poder entrar. Como eu não sou um guardião, se eu tiver autorização para olhar lá, pegar esse livro. Eu tenho ampla experiência em emitir documentos, até porque, né, lógico, tudo que eu escrevo é válido, já que eu sou príncipe da porra toda. Então, eu sou, mas se precisar também de qualquer parte aí da papelada, quase que eu falei papelaria. Se precisar de qualquer parte da papelada, sou o seu homem, com certeza muito melhor em emitir documentos do que em ler. Mas vou tentar ler, porque missão dada, missão cumprida. Acho primeiro o clérigo. Mais algo? Xgod, você tem permissão sim para usar a biblioteca quando necessitar. Cornélio, Certo. lembre-se, se Chacan aparecer, ele deve imediatamente vir até aqui. Ah, sim, Chacão, bem lembrado. Até porque é o Chacan que foi buscar o clérigo, não é pra você ir buscar. Não, é pra eu encontrar um clérigo da vila pra ver a mordida que eu levei, qualquer clérigo. Ah, sim, né? aí é em qualquer tempo. Isso, e aí depois fala todo barbudo. Esse que é o lance. Pessoal, vocês ficam de mesa, eu entendi a missão melhor que todo mundo, só mesmo distraído. Vocês veem que a estátua se dissipa a magia de novo. E vocês estão sozinhos 3 na Guilda dos Guardiões. Então, é pra ir pra taverna, tomar uma cerveja. No fim do dia procurar o clérigo. Né? Não? Ai. Não. Vocês também, né? Vocês estão Vamos lá, escalados. Vocês estão. No negócio do urso lá tem cerveja, não tem? Negócio do urso lá. Vamos lá, eu vou... Vai lá no negócio do Eu urso, vou. cara, na toca de um urso e devorado. tem que especificar que é o tempo Chega do um urso urso. perdendo cerveja lá, aí, tá vendo? É esse cara aqui que eu tava falando. Não, com certeza tem cerveja, é verdade. No tempo do urso tem que ter cerveja. Isso aí é fato. Então, Vocês vão lá até lá? tem. Vamos. Certo. Vocês descem as escadas. Vocês veem um rebuliço, cara. A vila tá cheia. Absurdamente cheia, assim. Vocês não sabem muito bem o porquê. Mas vocês meio que ignoram isso no primeiro momento. Vocês sabem que ia vir um diplomata antes de vocês sair. Talvez seja ele, talvez a galera esteja preparando, talvez seja alguma coisa. Mas vocês merecem uma cerveja depois de tudo que aconteceu, né? Vocês chegam até o templo do Bergod, né? Do Deus Urso. A primeira pessoa que vocês veem lá é o Tyson. Ele tá na porta recebendo as pessoas. Vocês chegam e percebem uma coisa muito diferente para quem já teve algum contato com ele. Que ele não comia, ele não bebia, ele tava em jejum. Foi a primeira vez que foi encontrado. E desde então, até onde se sabe. Dessa vez, vocês percebem que ele tá com cheiro de álcool. Mas absurdamente. Sabe aquela pessoa que você sente cheiro de álcool quando ele tá no outro cômodo? Tipo isso. Tá ligado? E vocês chegam e ele olha pra vocês assim, com aquele olhar estalado, sabe? Ele olha. Sejam muito bem-vindos ao templo de Bergod. Ele fala como se ele tivesse extremamente sóbrio ao mesmo tempo. Eu vou dar uma olhada. Eu não tinha ainda conhecido aqui. Dou aquela olhada assim. Cara, Piado. é uma caverna natural, certo? E na caverna tem algumas mesas de pedra, sim, várias mesas de pedra. Vários entalhes na pedra de urso, óbvio, né? Vários ursinhos assim. E no final tem um balcão de pedra também, com uma espécie de torneira que encaixa na pedra, tá ligado? É como se saísse da pedra alguma coisa. E várias canecas, não tem um taverneiro, só o Tyson tá ali. E vocês, pelo que ficaram sabendo, ali a cerveja é de graça. Né? Não é a cerveja que vende no Taverna da Não Tagarela, porque é uma cerveja de um artesão, mas é uma cerveja de graça. Pra quem gosta da bebida... Não, a cerveja da taverna é aquela cerveja gourmet, e essa aqui é a cerveja raiz. Aqui é cerveja pra quem... Aqui é Brahma, e lá é uma Eisenbahn. É pra quem realmente quer beber cerveja, porque você tem que querer muito cerveja pra beber isso. Assim, se não for Antártica, tá bom. Eu só gosto de Heineken a propósito, então eu gosto de Skol. Então, a cerveja aqui então a cerveja da Caverna do Urso tá no meu ponto. E vocês também sabem que, de alguma forma,
tem sempre uma bandeja de bacon, ninguém sabe de onde vem, porque você não tem nem porcos na vila. Bacon de urso, né? Nossa. Eu conheci uma moça canadense que já comeu urso já. Nossa, agora eu fico curioso. Nunca pensei em comer urso, só que coisa. Mas aí eu Essa falo frase, Bergode, clipa isso pra gente, por favor. E depois a gente manda lá pro site do Bergode, não, bearworldtv.com.br. Não, acho que é bearworld.com.br. Não erra o site, porque se você botar bellworld.com, você vai encontrar uma coisa bem interessante. Não erra. Exatamente esse tipo de urso que o Bergode, que o Stamato queria comer, fiquei sabendo. Aí não, é banquetear, né? Devorar. Bom, piadas Mas à eu parte. eu entro com respeito, né, na casa dos outros. E? O mago sugeriu que viéssemos aqui para verificar se não trouxemos nenhum tipo de praga extraplanar da nossa última viagem, em que enfrentamos criaturas que pareciam mortos-vivos, mas na verdade eram seres não naturais que devoravam pessoas e espalhavam doença. Tu vê que ele se abaixa, assim, olha a ferida, assim, vai mandando no teu peito, né? A minha é essa, não me engano. Não, na tua perna. Ele meio que se acócora, assim, fica de cócoras, você viajando na tua perna. Ele fica de cócoras, olha assim, dá uma lambida na tua ferida. Não, seria assim. Ele levanta e fala assim: eu acho que você vai morrer. Mas não se preocupe, Bergode é todo salvo. Ele aponta assim pra torneira. Tome um copo de cerveja. A cerveja de Bergode é abençoada e cura todas as doenças daqueles que são devotos. A torneira só funciona para aqueles que são devotos ao Deus Urso. Então, você vai testar a sua fé. E se não funcionar, você vai morrer, infelizmente. Mas foi bom conhecer ele. Mas eu vou morrer no sentido imediato da palavra ou no sentido de que um dia todos vamos morrer? Você me pediu para olhar a sua perna, o que você acha? Bom, todo mundo me conhece de que sempre que eu faço de todos os deuses, para quem já fiz promessas falsas, Bergode é o mais ressuscitado. Ele aponta assim, então não vai ser difícil para você. Eu vou até. É pra beber ou pra limpar a ferida, ou os dois? É pra beber, ele falou. Tem caneca ali? Tem muita caneca. Aquela caneca de aço, né? Bem De grosseira. pedra, na verdade. De pedra, caneca? É tudo de pedra ali, cara. Isso eu nunca vi. Se você morrer, eu vou ficar com essa panela aí, tá? É pra enterrar comigo. A minha panela, ciumento. Vou voltar pra buscar. Lute. É lute. Eu me sirvo da panela. Da panela não, desculpa. Eu pego a caneca. Paneca. Pô, seria um item híbrido, né? Paneca. Mistura de panela com caneca. Eu pego a caneca e me sirvo. Cara, tu coloca a caneca, bota a mão na torneira assim, respira, mexe e sai líquido. Aliás, vai sair líquido ou não? O Bergode tá aí no chat com a gente. O que tu acha? Cornélio é um devoto do Bergode ou não? Pô, invoco recorrentemente o nome de Deus Urso. Eu sou quem mais cita o Deus Urso nesse canal. Aposto, se fizer aí retrospectiva, a retrospectiva MRPG, quem mais cita o Douglas me deixa meses sem jogar de castigo. E ainda assim continua sendo o cara que mais fala no Deus Urso. Sei, vamos ver o que o César vai falar com o nosso Bergode vai falar. Chamou de César, tá de mal com ele, cara? Tá bravo com ele? Eu tenho quem é César, gente? Da onde é esse cara aí? Ah, tá, o Bergode é César. Bom, enquanto o Bergode decide... Enquanto eu degusto lá, pra não dizer a apreciação, né, da cerveja do urso. Cisgode. Tá mudo. Quando ele fala que tem que ser devoto, eu... Tá, e se tomar tem algum problema? Quem não é devoto? Se você não for devoto, a cerveja não vai sair. E somos todos adultos, ninguém tomando copo de ninguém aqui, não é mesmo? Ele olha muito sério pra você, assim como se fosse uma regra do parque, tá ligado? Tá, então, daí eu falo, eu viro de costas, valeu, pessoal, eu vou lá pro tempo de Helm, então, tá? Enquanto vocês lá embaixo. Ele
Tu sai assim, o Tyson olha pra ti assim com uma cara de... e fala... Homem de pouca fé. Pouca fé não, quando eu morri, eu senti a presença do Deus Urso. Quando eu voltei à vida, era do Deus Barbado. Então, desculpe. E eu confio mais em Hell. Falou. E aí, Bergode, pro Cornélio funcionou ou não a cerveja, pô? Tu tem que dizer. Acho que ele dormiu sentado vendo. Ele acabou de mandar uma mensagem, só cagou mesmo pra mim. Não, Vou dar mais um ou ele minuto tinha aqui. saído. Ou ele saiu e voltou, né? Ah, Cornélio funcionou. Então, Cornélio, quando Eu te amo, Bigode. tu mexe assim a torneira, escuta aquele líquido saindo direto da pedra, ela sai com uma cor meio estranha, mas tu nota que à medida que ela vai enchendo, se torna uma cerveja realmente. Vai tomar? Sempre? O gosto ele é Pergunta. estranho, ele é diferente. Tu não sabe se é porque tu tá muito tempo tomando a cerveja da Taverna da Dona Tagarela, tomando principalmente as mais frutadas. Tu sente aquele gosto assim de milho, sabe? E tu pensa, cura. E tu se sente um pouco melhor, naturalmente, assim. Tu sente que a tua perna começa a melhorar. A coceira passou, não sei se foi cerveja, se foi a lambidinha que rolou aqui. Cerveja, na verdade, não é de milho, perdão. Ela é de salmão. Salmão. Não sei se dá, mas nesse mundo dá. RPG nos faz questionar, né? Tem coisa que a gente vê assim no RPG e fala, isso aqui é impossível. Quando a gente estuda, não. O autor ele realmente pesquisou algo que existia e fez lá, né, no RPG. Eu não sei se tem, tá? Espero que Eu não. vou tenho que cadê aqui o pai dos burros. Eu acho que não, porque precisa ser um vegetal, né? É um Mas de cereal, repente na verdade. dá pra temperar, de repente. Pode Dá pra ser. fazer salmão com cerveja. Isso dá pra fazer. Agora, o contrário, por que não? Né? Se pode uma coisa e não pode a outra, por que não? O que impede? Bom, de qualquer forma, sente um pouco melhor. O Zé deu uma saída, ele me avisou aqui que ia reiniciar o modem, que tá travando bastante lá. Então ele vai ficar ali com o Cornélio. Enquanto isso, Cisgod foi em direção ao Templo de Helm e em direção a Muvuca, só que pausa rápida, galera, porque já é 10 horas e nós já vamos saber o resultado da nossa votação pra saber qual que foi o approach da vila em relação ao diplomata. Explicando pra galera o que é isso. Todos os meses nós rolamos, e é o que nós vamos fazer hoje no final desse episódio, um evento aleatório que vai ser o que os patronos vão decidir quais que vão ser os resultados. E nesse último mês, era a chegada de um diplomata, de longe. Né? Então, o que aconteceu? Vocês participaram dessa votação, todos vocês antes de saírem, tá? E a votação era qual? O prefeito tinha comunicado aos cidadãos, na verdade, de MRPG, que a vila ia receber um importante diplomata da capital nos próximos dias. O ideal nessa situação seria preparar um grande banquete, até mesmo uma festa em honra a este importante membro da corte do rei, para com isso conseguir um aliado para acordos futuros. Entretanto, a vila ainda está ferrada daquele evento das bruxas, né, Sr. Cisgod? E ainda estava se recuperando da maldição que assolou as terras muito recentemente. E um gasto desse porte poderia ser a ruína da vila. Né? Então o Tyor, né, um dos prefeitos, lembrando que a vila são 2, ele sugeriu conversar com os gigantes de pedra, que são os mais recentes aliados da vila, né, foi o último evento antes deste, para ver se eles poderiam liberar os campos de caça nas terras dele, ou talvez até ajudar a fazer um grande banquete. Afinal, com o crescimento da vila, os gigantes também se beneficiam. O outro prefeito discordava. Disse que pedir ajuda aos gigantes é meio estranho porque eles tinham um acordo muito mais comercial. E o Marcelo Nur, o clérigo do Campo de Helm, que conhecia os gigantes de pedra, deixou bem claro que eles não são criaturas muito desconfiáveis. E uma solução, segundo Tavu, seria fazer uma recepção um pouco mais modesta e rezar aos deuses que aquele diplomata não seja um cara muito luxento, seja um cara mais simples. Existe uma possibilidade. O Bartolomeu, né, uma das pessoas que mora na cidade, um grande proprietário de terras, teve uma ideia um pouco peculiar. Ele falou assim, por que a gente não monta um grupo, faz uma emboscada, sequestra o diplomata a caminho da vila,
pede um resgate, ao mesmo tempo que a gente ainda culpa o rei, porque as nossas estradas estão um pouco seguras. Uma galera fez um burburinho, outras começaram a pensar, cara, é uma boa ideia isso aí, hein? Então o prefeito, como tinha prometido, né, falou, bom, se vocês... A gente vai fazer o que vocês decidirem, então vamos fazer uma votação. E por mais que fosse uma ideia absurda, foi uma das 3 opções que foi dada. Olha a bússola moral desse povo. É Rio de Janeiro isso daqui, brother. Meu Deus do céu. E a Galera opção caótica. vamos sequestrar o diplomata Não. teve 7 votos. Ai, meu Deus. A opção vamos pedir ajuda aos gigantes teve 5 votos. Putz, eu votei nisso. Já a opção vamos fazer uma recepção simples teve 9 votos. Ufa. Galera humilde. Galera aqui, né? É, Recebeu o nobre de chinelo e falar, serve aí, que aqui cada um por si. Então, o resultado dessa votação foi que nós vamos... E a galera vai fazer uma recepção simples. Bom, Cisgod, tu começa a chegar no centro ali da vila e tu percebe que foi montada uma grande mesa, de madeira, inclusive. Tu até acha que o trabalho não tá tão bom, tu faria melhor, porque tu é um carpinteiro bom, né? E essa grande mesa tem vários tipos de comida. Tu percebe que são comidas bastante simples. Tu vê que, aparentemente, cada família fez um prato. E esse grande banquete vai ser feito uma espécie de festa na vila. Lembrando que vocês chegaram perto do anoitecer, tá? Eu esqueci de falar isso. Mas uma informação importante. Tu vê que tem algumas comidas ali, inclusive, que são bastante vegetarianas, provavelmente dos druidas que participam que moram na vila, trouxeram uma parada mais vegetariana. Tem um barril ou 2 de cerveja ali. E tá tudo ali meio que... Tá simples, mas tem comida. Parece que vai ser feita uma grande festa. Tu chega no templo de Helm e tu vê o Marcelo Nur parado na porta do templo, conversando com um cara alto, loiro, de armadura dourada, com um grande símbolo de Helm estampado na armadura. E a hora que tu chega, esse cara loiro olha pra ti, faz assim com a cabeça. Tu percebe que ele é um elfo. Mas nada mais ele fala. O Marcelo Nur fala: Cisgod, estávamos procurando você, precisávamos fazer uma mesa, mas... Bom, fizemos o que deu, não dava pra esperar. Por onde você esteve nesse último mês? Um mês? Eu só fui pra um lugarzinho ali, lá que o mago mandou nós, sabe? Que onde a gente menos para é aqui na vila, né? O mago manda nós pra tudo que é lugar, menos aqui perto da região. Mas passou um mês, nós ficamos lá, acho que ficamos meia hora, 1 hora. Expediente, né? Foi eu tô bem confuso agora, tipo assim, eu fico assim, caraca, é isso? verdade, Será não. que ele passa o tempo? Não foi nem um dia que a gente ficou lá, é verdade. Não, a gente, além de não ficar um dia, a gente só andou 20 metros, né? Eu, 10 metros sendo jogado. Não, a gente andou, o Crash saltou, né? Que nem Saci Pererê. A gente Nem. Antes, vocês estão me ouvindo bem? Sim. ouvimos. Tá. Eu nem andei lá naquele lugar. Só fiquei escorado. E saltitou um pouquinho também com o machado. A cena é legal, o Crash saltando com o machado, dando machadada no monstro. Tem. Bom, ele olha assim pra ti. Bom, pra nós, vocês estavam aqui quando tivemos a votação. Vocês foram chamados à guilda e desapareceram por um mês. Mais, talvez, ou menos, eu não sei ao certo. Mas... Bom, não importa agora. O que importa é que estamos preparados aqui. Vamos receber o diplomata. Em qualquer momento ele deve chegar. Se você puder receber, né, ficar aqui, acho interessante. Mas se não, se estiver cansado da sua viagem, vai descansar. Aliás, você veio na minha direção, queria falar comigo? Desculpa. A única coisa que eu preciso, o mago mandou verificar esse ferimento, porque lá era onde a gente foi, era um lugar que tava com doenças, coisa assim, e verificar se é um... No meio da galera, mostrando essa pereba. Vê que ele bota a mão na cabeça assim e fala assim, entra!
abre a porta assim. É. Bom, ele te leva lá pra dentro. E ele fala assim pro cara que tá do lado dele assim: não deixe ninguém entrar aqui agora. É muito importante que esse lugar agora esteja completamente isolado. Pelo menos até eu verificar se tá tudo bem. Quarentena no MRPG. Eudir, eu conto com você. Só faz assim com a cabeça e entra contigo. Sisgod, tu entra no Templo de Helm, padrão Templo de Helm. Já foi ali várias vezes, por qualquer motivo que seja. Tanto pra falar com o Marcelo Dur, ou pra simplesmente, deixa eu jogar vocês pro Templo de Helm. Ou simplesmente pra fazer alguma coisa. Ah, esse aqui é o mapa antigo, poxa. O mapa novo tem o símbolo de Helm no meio ali. É um templo extremamente simples, cara. Como o templo de Helm deve ser. Não tem nenhum Muito lugar bom esse mapa, você que fez? Foi, obrigado. Muito bom. Nossa, tá ficando muito bom isso. Todos os mapas estão disponíveis lá no movimentorpg.com.br/vila-d-mrpg, eu acho. Acho que é esse o link. Vou deixar o link aí no chat depois. Aproveita na hora de dar os links, né? Deixa lá. Certo, Eu obrigado. procuro. Bom, de qualquer forma, ele logo puxa o símbolo dele assim. Faz tempo que eu não faço isso. Dom Karim cuida mais da parte mágica atualmente, mas vou tentar aqui. E ele, Helm, descubra se me dê a visão se esse ferimento é mortal e se ele apresenta algum risco à minha comunidade. Peço ajuda aos seus olhos e tudo bem para responder essa pergunta. Tu vê que o símbolo na mão dele de Helm brilha, a manopla, e ele para uns segundos assim. Não, aparentemente você está bem, é só um ferimento realmente. Eu poderia, então, uma cura? Acho que uma curinha leve aqui já resolve. Se não for. Isso eu não posso fazer, não. Há muito tempo que eu... Bom, as minhas magias são mais escassas. Mas Dom Karim logo estará na vila. Esperamos. Ele também saiu. Vocês têm o péssimo hábito de saírem muito. Mas de qualquer forma... Culpa do... Fala com o mago. É coisa dele. Bom, de qualquer forma, você pode conseguir uma cura de um outro clérigo andando por aí. Eu não sei a que deus ele serve. Mas é um tal de Alê. Ele usa uma armadura estranha. Ah! É o Dir! Aliás, Paladino pode curar na quinta edição. Outros. Sim, cura. Acho que cura tem enfermidade também, eu acho. Ele cura enfermidade. Ele tem o... Inclusive, eu banco de cura. Inclusive, eu curo também, tá? A propósito, mas enfim. Bom, Mas não tão bem quanto um clérigo. enquanto eles estavam fazendo isso, quero saber só, Cornélio, tu vai ficar lá no templo do Bergode ou tu vai na direção da... O que tu vai fazer exatamente? Eu nunca tinha vindo aqui nessa caverna. Eu conhecia ela, sabia que ela existia, ela é nova, tipo... Ela é nova, cara. Eu converso com um clérigo sobre isso, né? Essa caverna aqui, você chegou há pouco tempo? Você sempre esteve aqui e só deu as caras recentemente? Foi obra de Bergode, cara. E você chegou junto da obra ou você estava aqui antes? Isso tu sabe, tá? Ele chegou falando que o templo de Bergode precisava ser construído na vila, que vocês precisavam sacrificar uma árvore sagrada que fica lá na Guilda dos Guardiões. Foi feita uma votação e no final das contas decidiram que não iam sacrificar uma árvore para fazer um templo de Bergode. Daí ele falou que na verdade isso era um teste de Bergode, que na verdade não queria sacrificar árvore nenhuma, ele só queria saber a que ponto vocês chegariam para ter o apoio de uma divindade, e vocês cumpriram com o que ele queria. E ele faria um templo, então, num lugar remoto. Isso em quanto tempo? Isso faz mais de mês, pelo menos. Cara, bem mais de mês. Mas é pouco tempo, né? Mas é pouco tempo. Sim. Foi antes das bruxas, tudo. Foi antes das bruxas. Ih, cara, faz bastante tempo, na real. Mas talvez quase um ano. Eu socializo com um clérigo. Ele é um cara, tipo... que é um devoto que bate papo ou ele é mais recluso? Mais nada Ele é dele? bem silencioso, cara. Ele só responde aquilo que pergunta, basicamente. Quando eu fico tagarelando, ele parece incomodado ou ele tá de Não. boa? Não se incomoda. Não. Eu dou uma tagarelada, né? Em off, eu sei os ditos do... Eu sei os ditos do São Urso de Brancalônia. Sim. Mas depois eu tipo...
eu fico ali um tempo, conversando, papeando, amenidades, até que eu me estico, né, me espreguiço, o papo tá bom, mas eu acabei de chegar e já me deram já um monte de deveres de casa, então amanhã eu volto para os nossos ritos. Tem que ele só faz assim com a cabeça. E eu, como se fosse muito amigo dele, dou um tapinha no ombro dele e vou embora. Beleza. Crash, tu ficou ali ou tu foi com o Cisgod do tempo de Helm? Mas, em off, eu não tô boiando sobre o que tá rolando na vila, né? Eu não sei de nada. Pra mim, eu fui, voltei... Tu fez a papo... votação. A última coisa que tu fez foi a votação, tá ligado? Só que eu não tenho noção de quanto tempo se passou. Exato, pra ti faz Eu- um dia. Nem hora, Se eu não talvez. perceber que a cidade tá movimentada, eu vou voltar pra guilda. Se eu perceber, eu vou ver o que tá acontecendo na cidade, tá? Eu já falei que tu percebeu que a cidade tá Ah, então movimentada, vou pra né? cidade então pra ver o que tá rolando. Na curiosidade, como se fosse uma quarta-feira, assim, o que tá acontecendo aqui? Tá. Crash, tu ficou com o Cornélio ali trovando fiado ou tu foi com o Cisgod quando ele foi no tempo de Helm? Eu fiquei com o Cornélio. Eu conheço mais ele, né? Então. E o outro é meio da floresta ali. Por falta do hábito, eu já vou Essa já coisa pegando... de mato assim não é comigo, não. Beleza, Vou então pra carregar imagino ele. que agora vocês foram juntos em direção ao centro da cidade. Sim. Cornélio, A gente foi abraçado ou eu tirou o braço quando eu peguei esse braço pra botar no meu ombro? Não, quando você pega o braço, eu dou um soco no peito, assim, né? Tô fazendo? Ah, não me acostumei a te levar comigo, então já ia. Ah, Você não bebe, mas você ri, olha só. É. Se eu tivesse uma boca melhor aqui, você ia ver como eu tava sorrindo. Legal. tu O cara tá fala usando isso sério. a tua roupa de humano ou Crash? Não, eu só uso só quando eu quero aloprar alguém. Você se veste? Ele tem um chapéu que disfarça ele como um humano. Entendi. É um chapéu ou um manto, não me lembro mais. É um chapéu. Cornélio, quando tu tá chegando na vila, tu percebe que tem um cara. Tu lembra dele, cara. Tu lembra que esse cara tava com vocês na embarcação que foi pra Ravenloft. E ele tava no naufrágio com vocês. E ele morreu na ilha. Um cara loiro de armadura. Um E eu- paladino. Em off, eu lembro que alguém tinha morrido e eu tinha ficado com raiva, eu tinha ficado puto com o capitão. Era esse cara que tinha. Era esse cara. Eu. E tu vê que ele tá Olha- na frente do Templo de Helm e de repente tu escuta um grito vindo lá de dentro do Templo de Helm. Eldir! Eldir! E daí de repente tu vê que ele abre a porta, assim, olha na direção. Daí tu vê que ele entra dentro do Templo de Helm e fecha a porta atrás dele. Eu viro pro Crash, eu nem bebi tanto assim, tô vendo coisa já. A cerveja lá do Deus Urso tava potente. O Crash viu também, mas não conhece a pessoa, tá? Não. Tem. A cidade tem banquete, tá servindo alguma coisa? Vocês, eu não vou descrever de novo. Aliás, o Zé pegou a descrição ou não? Daí eu descrevo de novo. Pegou? Tá. Então, vê ali aquela mesma cena, né? As pessoas servindo banquete e tal. E tu vê, cara, várias pessoas que vocês conhecem ali, tá ligado? Uhum. Tipo, os anões, né? Sim. Um milhão de anão na cidade. Eu Tá o belisco. Rumple. Eu belisco alguma coisa. Qual a ocasião? Perguntou alguém se passando, qualquer um. O diplomata, ele chegou na vila, ele tá na casa do prefeito. E eles devem vir aqui pra comer. Por que você tá comendo? Alguém fala assim, tá ligado? É pro diplomata, ele precisa ver primeiro. Eu também sou um diplomata. Vê que o anão olha pra ti assim. Inclusive, eu acho que eu devia estar. Esse cara se recepcionou muito feio da parte dele, já tão cedo. Né? Tinha que nos dar mais tempo pra nos preparar. E Como inclusive, assim? parabéns Faz um mês a. que vocês saíram? Falando sério aqui, pô. Parabéns a todos vocês que organizaram isso aqui tudo em tão pouco tempo. Isso aqui está um capricho. Porque todo mundo te olha meio estranho assim, quem tá ali. Eu tô acostumado a receber esse olhar desde criança. Eu preciso fazer. Eu, como um príncipe que eu sou, preciso receber o nobre, então. Com licença, plebe. Você vai comigo, Crash? Tipo, o que você quer fazer? Eu não entendi nada que você falou. Eu vou encontrar com o tal do diplomata. Você vai entrar na casa do prefeito? O que príncipe seria eu se eu não fosse receber ele? E que prefeito é esse que. De porcaria nenhuma. Crash, eu sei que de onde você vem de um lugar muito inóspito, não tá habituado a lidar com nobreza, mas sim, eu sou. Eu tenho até um papel que prova isso, eu mostro o meu papel pra ele. É um papel que eu me escrevi, dizendo que eu sou príncipe. Isso aí. Muito bem escrito, muito bem escrito.
Eu não vou ler esse negócio. E ninguém vai querer ler esse negócio. Você vai tentar entrar na casa do prefeito, eu sei o que vai acontecer e eu vou ficar aqui de fora só olhando. Eu vou entrar. Eu vou. Boa sorte. Beleza. Tá bom. Tu vai em direção à casa do prefeito. Tu vê que a guarda da cidade tem uma moça. Ela é baixinha. Tu percebe quando tu vai chegando mais perto que ela tem uns chifres na cabeça. Peraí, deixa eu pegar a imagem dela aqui. É baixinha com chifre tipo um fauno ou tipo um chifre? Não tem a imagem dela aqui. Peraí que eu vou ter que fazer o download rapidinho. Mas, tu vê que essa moça tá ali, tipo, parada. Do lado dela tem um cara de cadeira de rodas. Sentado assim, na cadeira de rodas. Isso pareceu estranho, mas tem um motivo, tá, gente? Pareceu, o cara tá sentado na cadeira de rodas, é óbvio. Tá ligado? Tipo, não, bom, eu espero que tu não descubra. Mas tem um cara de uma cadeira com rodas, melhor dizendo, né? Eu vou jogar a imagem deles aí, se vocês quiserem ver. Olhem na live rapidinho quem são esses personagens. Assim que eu descobri, onde é que tá a minha aba. Achei. Então, ó. Só que ele tá sentado, tá? E a cadeira não tá montada. Ah, sim. Então, este cara está sentado. Só que ele não tá com essa roupa também, tá? Ele tá com uma roupa mais de... Como é que se fala? Uma roupa mais ajeitadinha, sabe? Como se ele fosse um guarda realmente. Uhum. Tu sabe quem ele é, sabe quem os dois são mais ou menos. É porque tu não presta muita atenção nas coisas que acontecem na vila, sabe? Tu meio que vive ali. Não tem nem tempo também, pô. Cada dia tem que sair pra outro lugar. E a outra pessoa é essa pessoa que eu não tô achando mais a ilustração aqui. Cadê? Poxa. Aqui. Vai aparecer aí também na live muito em breve. Ó. É essa pessoa aqui. Nossa. Simpática. Tá? Pergunta se é um fauno ou um chifre, nem dos dois, né? É aquela pessoa ali, ela tá parada assim, com uma cara fechada assim, do lado, e a porta se abre quando tu tá chegando. De dentro sai uma outra pessoa que tu não conhece, um cara loiro de armadura, fecha a porta atrás dele, olha pra ti, faz uma cara meio estranha e fica parado na frente da porta. Eu dou bom dia e vou tentar Boa noite, passar. né? Boa noite, e vou tentar passar. Quando tu tenta passar, ele já, tipo, quando tu começa a se aproximar, ele já bota a mão na tua direção e fala assim: o que você tá pensando? O que você pensa que tu vai fazer? Recebi o diplomata. Como é seu nome? Cornélio? Cornélio, certo. Cornélio Atituri. Só um dos nobres mais renomados da vila. E eu começo a falar meus credenciais pra ele, eu mostro o meu documento, que a princípio parece ser algo legítimo, né? E eu posso rolar uma diplomacia pra tentar convencer esse cara de que eu sou de fato alguém. Inclusive, eu solicitei uma audiência aqui há um tempo e ela não aconteceu ainda, é um absurdo. Mas visto que o diplomata chegou, acho que é um momento de urgência, é importante ter a minha presença. Que ele olha pra ti assim. Afinal de contas. Afinal de contas. 2 de 6? Rola 2 eu posso clicar aqui em Persuasion. Não, a gente tá usando chamada RPG. Chamada RPG? 3 e 2. Tá, 5. Sucesso. Não, é porque par é sucesso e ímpar é falha. Ok. O fato de eu ter de persuasão conta? Perdão, tô confundindo. Acima é sucesso, não 4, é isso? 5 e 6 é sucesso, 1, 2 e 3 é falha. E no caso, pra eu ter pontos de persuasão, Por não isso teria que tu rolou 2 dados, não rolaria só 1. Quem não tem, rola 1 só. E o meu diploma, meu contrato não muda nada isso? Ele para, ele olha pra ti assim, ele olha pra Fúria. Eu tô há menos tempo que você aqui, então eu não conheço todo mundo, mas esse cara me parece um picareta, ele fala isso tipo, na tua cara, tá ligado? Daí ela olha assim, esse aí eu acho que é o tal do Cornélio, ele chegou junto com a embarcação voadora que eles falaram. Com o Capitão Paolo. Esse sim é o picareta, tá? Deixa que bem claro aqui.
Capitão Paolo, você está maluco de chamá-lo assim? Ele sabe pra onde ele nos levou? Sabe em cada buraco que ele nos meteu? A única coisa boa que saiu da tatuagem dele foi o Crash. Quando eu falo assim, eu só dou com a mão pra mostrar que eu tô prestando atenção na conversa, tá? Vê que ele olha assim. Eu ainda não tô muito acostumado com a vila. Admito que eu tô morando aqui há pouco tempo. Ele olha assim pro Crash com a cara meio tipo, que porra é essa, sabe? Mas, bom, Cornélio, né? Tenho que lhe informar que, infelizmente, você vai receber, sim, o diplomata, como todo mundo que está aqui. Mas, infelizmente, nesse primeiro momento, ele está conversando com o Tavo e o Tayor. A casa do prefeito não pode receber mais pessoas nesse momento. Tem outras pessoas ali dentro, dentre elas o líder dos guardiões, o Karim, que recentemente chegou e já foi recepcionar o diplomata. Vila beira a selvageria, com a diplomacia. Bom, enfim, então... Que seja, então. E eu faço um cumprimento, um gesto com a cabeça e dou minha volta. E vou... Bom, quem sabe eu não consigo comer um pouco mais antes dele chegar. Bom, enquanto isso, né, que era pra ser só uma pausa rápida, o Sisgod perdeu meia hora aí, coitado. Mas Sisgod, pra acelerar um pouco, o Paladino chega, o Marcelo Nur pede pra ele ser, por favor, use seus dons que Helm lhe concedeu pra curar esse pobre aldeão. Daí o Eldir te cura, ele usa uma cura. E, cara, tu fica 100%, tá? Só pra deixar claro. Bom, espero que você fique bem. O Marcelo Nur tu não escutou ainda a palavra do Eldir, cara. Ele murmura baixinho quando vai fazer a cura, inclusive. Ele fala... Pode falar. Não, mas eu sou acostumado com a Fúria, que a Fúria no começo ela só falava o estritamente necessário, então pra mim tá de boa. Eu entendo que tem um pessoal que fica mais quieto. E eu prefiro. O Sisgod prefere esse pessoal mais quieto do que o pessoal tipo o Nicolo, né, o Cornélio, que são o pessoal que fala mais, ele prefere o pessoal mais quietinho. Beleza. Até ficar um tempinho meditando pra pra desintoxicar de tanta tagarelice. Beleza, e tu vai pra onde depois? Eu vou ficar ali com a galera mesmo, ver se precisar finalizar alguma coisa. Certo. Coisa bem assim. Eu vou lá, colho. Peço se alguém colheu lá alguma coisa da minha horta, né? E é isso aí. Beleza. Bom, vocês ficam um tempo ali. Cornélio e Crash imagino que ficam também pela volta ali. O Cornélio tentou comer algumas vezes comida e foi repreendido várias vezes. Pode rolar aqui uma furtividade? Não. Brincadeira, não vou deixar esse ponto não. Até que as portas se abrem e vem um cara lá de dentro. E vamos rolar pra saber se esse cara ele é mais luxento ou não. E eu quero que vocês rolem pra mim. Um de vocês vai rolar. Sendo que par é bom, ele não é luxento, ele é um cara simples. E ímpar, ele é um cara extremamente chato. Um de vocês vai rolar. Decidam quem vai ser o cara que vai definir isso tudo pra vila. Eu já rolei das bruxas. Zé, quer rolar? Tem mais sorte aí. Se é quem tem mais sorte, eu não sou esse cara, não. Rola aqui do D20 então. Ímpar. Nossa, primeira vez que um é uma coisa boa. Não, como assim? Não falou que ímpar não era bom, não? Não, contra... Então esse um vai se foder esse um aí. E ainda tirou um erro crítico. Muito significativo. Não né? é simbólico, né? Porque não. Tá. Cara, vocês veem saindo um cara. Sabe aquelas perucas que é usada na época. Já destuda a peruca, não precisa de mais nada. Tá ligado? Aquelas peruquinhas brancas. Aquela cara branca com a pinta, assim? Exatamente. O sapatinho dele, daqueles sapatinhos pequenininhos, assim, cara, ele é um cara pequeno. Ele, vocês poderiam dizer que ele é um pequenino, tá ligado? Um halfling. Vocês entenderam? Ele diz assim, sabe quando ele não vale, Bergode. Nesse caso não vale. Não vale, desculpa, Bergode. Vou te devolver a carta. Eu devia ter. Poxa, Douglas. Não vale, pô. É sorte ou azar, não é sucesso ou falha. Não é uma falha. É só azar. Vou te devolver, Bergode, fica calmo.
Ele pisa com o sapatinho dele, assim, limpo, assim, vocês veem um brilho. De repente ele pisa bem na lama, assim, sabe que ele faz aquele clex? Ele é E ele- pra ser jovem ou ser mais velho? Cara, não tem como saber com a quantidade de pó Ah, que ele tem na ele- cara. Mas parece que é enrugado ou tá bem Tem muita branquelão? papa ali, tá ligado? Entendi. Tá Não muita dá nem tanta papo nem pra saber esse cara é a papa. idade dele. Beleza. E ele anda assim, ele tá com um lenço, sabe? Tipo, se. Um lenço não, um leque. Meio que se está. Não tão com calor, não tão com frio. O clima desse lugar, ele é ameno. Quase o tempo todo, assim. E ele tá, tipo. Como se ele tivesse com o maior calor do mundo, assim, tipo. Dando tapa no ar pra tirar mosca. Atrás dele, vocês veem 2 brutamontes, tá? Um deles humano. Deve ter uns quase 2 metros de altura. Com uma espada bastarda, né? Eu ia falar estupidamente grande, agora uma espada bastarda. Aí eu gostei, né? Exato. Nas costas. Não veste nenhuma armadura esse cara. Mas ele é brutamontão, assim. O outro mais armadurado. Parece mais um... Vocês poderiam dizer que é um paladino, um cavaleiro, né? O outro parece mais um guerreiro, um bárbaro, né? Mas são 2 opostos. E atrás desses 2 caras vem um cara. Um terceiro homem. Quando vocês aparece mais, assim, ele sai pra luz, vocês percebem que na verdade é um elfo. Com um livro na mão. E um orbe na outra mão. Vocês veem que ele tá com o orbe tipo, meio que preparado pra alguma coisa. Que é momento. Vocês percebem que são os guarda-costas deles. 2 guerreiros, provavelmente um mago. E de repente ele para, assim, quando ele pisa o sapatinho, ele levanta a mão. Ele olha pra trás assim. Ei, como é que é o seu nome mesmo? Fala assim, senhor, meu nome é Lox. É isso. Faz aquele negócio que você fez pra mim chegar aqui, pra eu não pisar nesse lugar. Daí tu vê que ele conjura um disco flutuante ali. E o mago e o diplomata vai em cima. E ele vai flutuando e o mago atrás controlando com um orbe assim, tipo... O disco flutuante. O Cisgóis tá com a gente de novo ou tá indo no templo? Não, ele tá ali no meio da galera, né? Nós 3 estamos juntos de novo? Eu tô cuidando pro Cornélio não comer nada. Eu falo assim baixo pra eles. Vocês votaram em receber esse cara? Era pra O receber. Stamato caiu ou ele só tava Não. muito parado? Ele tava muito parado. Ele falou, se botarem em cima desse cara... É que deu uma travada. Né? Perguntei pra eles assim, se votarem em receber, em sequestrar, em quê? Uma vez me perguntaram, eu falei pra dar qualquer coisa pra ele comer. E vocês gostam? Eu acho que foi isso aí. Eu falei pra ir pros gigantes. Levar que tem de repente, né? Isso, eu também pensei nisso. Eu acho que fomos sensatos, fomos honestos, mas fomos também ingênuos. Tinha que sequestrar esse pau no cu aí. E fazer o que com ele? Dá tempo de fazer isso na volta? De repente, já bola aqui um plano B aqui. Pensando bem. Vai ficar Aí igual vocês aqui. estão ali falando sobre isso, de repente alguém fala assim, eu avisei. Vocês olham, é o tal do Bartolomeu, assim. Um cara alto, uma cara de italiano. Tu lembra dele, Cornélio, vindo junto com vocês lá de Brancalônia. Uhum. No final, ele não tava na aventura Brancalônia, mas ele saiu com a gente de Brancalônia, não foi isso? Exato. A sabedoria na tolice. Eu tenho que dar o braço a torcer. Eu quero torcer o braço desse baixinho aí, com certeza. Tu vê que o Tavo chega assim, Tavo é o prefeito mais diplomata. Né? Acho que é. Cidadãos e cidadãs de MRPG. Infelizmente, nosso querido... Como é que é o nome do diplomata, galera? Vai, me ajudem aí. Cornélio. Pensa... Maurício. Não, vamos pensar num nome francês aí. Luiz. Maurício. Louis. Louis. Não consegui na cabeça. Tá, então vai ser Louis. Nosso querido Louis não vai poder ficar e banquetear com a gente essa noite. Mas ele agradece do fundo do seu coração a hospitalidade. Infelizmente a sua voz está um pouco rouca da viagem, ele não vai poder falar muito com vocês. Ele olha tipo assim meio que tentando confirmar, sabe? E daí o Louis tem que olhar pra ele assim, tipo uma cara, sabe, de carne assim.
mais ele agradece a recepção a todos. E bom, não seja por isso que o banquete seja servido. Eu e os demais membros da guarda, assim como o Duncarim, vamos levar o nosso convidado até os portões da cidade. E ele vai sair e voltar de onde veio. Espero que ele tenha uma boa viagem. Não viram? Uma boa viagem tranquila. Ele fala assim. Eu olho pro Crash e pro Guardiões, tipo. Eu acho que os Guardiões vão fazer uma votação interna nos Guardiões, mas só pensando alto só. Eu não entendi. Pô. E eles saem, cara. Eles, a galera da guarda, saem com os prefeitos e o Duncarim. Eles vão até o portão da cidade. E daí ficam lá. Bom, vocês estão no meio... Oi? Eu vou acompanhar eles, tá? Eu dou uma distanciazinha e eu vou acompanhar, porque depois eu quero falar com os prefeitos. Tá. Assim que vão embora, eu meto a mão no banquete. Eu falei, vocês ficaram guardando aquele miserento lá, só aconteceu com vocês. Eu aprecio a comida de vocês. Então, com licença. Beleza. Todo mundo come ali, né? E enquanto o Cisgod vai seguindo lá a galera, de repente, Cornélio, tu nota, vindo da direção do mar, assim, tá lá vendo, assim, tu vê uma luz na direção do mar, bem ao longe. Parece um barco, provavelmente, ou uma coisa voando com uma ponta, com uma luminosidade. Vocês hoje têm um mini porto ali na vila, um porto bem pequeno, só com embarcações pequenas, para pesca principalmente. E vocês têm ancorado num banco de areia, próximo à vila, um navio naufragado, que vocês já foram para outro lugar. Utilizaram ele. Mas tá vindo um outro navio, um terceiro navio na direção. Já tiveram outro navio ali, mas esse navio voa, então talvez não seja o mesmo. Talvez. Tá chegando alguma coisa, é isso mesmo? Tá chegando. Aparentemente só tu percebeu, cara. Uma luz vinda do... Alguma coisa... Vocês estão vendo aquilo? Eles vêm? Vem. Quem olha, vem. Eu encho a boca, encho as mãos e vou andando, mastigando, levando o máximo de coisa em cada mão possível pra olhar de perto. Beleza. Vai na direção, então. Uhum. Crash? Eu vou junto também. Beleza. Enquanto isso, Cisgod, tu foi atrás dos prefeitos, né? Tu vê que eles chegam até os portões da vila. Bom, eu peço desculpas pela forma como nós o recebemos. Fizemos o máximo que a gente pôde. Infelizmente, a nossa vila passou por uma crise absurda por conta de uma bruxa que amaldiçoou a vila. Sim, eu sei. Você mandou isso no relatório. Mas o rei fez questão que eu viesse ver como estavam as coisas aqui. Mas parece que vocês estão bem, né? Falaram que não tinham comida, mas tinham um banquete, né? Porque vocês poderiam ter me recebido apenas na casa do prefeito, com uma comida decente, claro, mas... eu acho que vocês estão bem. Talvez, não sei se aquele orçamento merece. Por favor, Sr. Louis. Eu não sou um homem de implorar, mas eu peço pela vida das pessoas que moram aqui. A gente precisa desse dinheiro. Fizemos alguns empréstimos e esse orçamento nos é de direito, nós pagamos os impostos também, e quando nós precisamos utilizar deste apoio do reino, nós precisamos disso. Não estamos fazendo nada contra a lei. Mas vocês têm bastante árvores aqui, vocês podem cortar essas árvores todas? Tem machados aqui, não tem machados? Cara, nessa hora eu vou chegar assim... querido Louis, desculpa interromper. Reflexo. Reflexo, já assim de... Reflexos, não vai usar reflexos, tu vai ver se tu é treinado em reflexos, se tu for treinado em reflexos. Como teu personagem tem evasão? Ele é... evasão eu não lembro, deixa eu ver aqui na ficha. Mas ele é treinado em... ele tem proficiência em destreza. Isso, tá. Então pode rolar 2 dados. Boa! Deixa eu ver aqui. 2 sucessos. Cara,
Não, 2 sucessos foi um par ímpar. Ah, tá, o 6 é 2 sucessos, é isso? 4, 5 e 6. Sucesso, Ah, verdade. 1, 2, 3, Eu fixei o que você falou primeiro, que o par era sucesso. Cara, a hora que tu vai na direção assim, sabe? Tipo, tu não foi com furtividade porque tu não foi pra atacar ninguém. E, cara, a hora que tu foi na direção assim, tu só vê aquele mago que tava com o livro na mão, ele aponta o orbe pra ti e ele fala: Romdiga! Uma bola incandescente voa na tua direção. Tu só tem tempo de se jogar pro lado assim, talvez sacar o arco meio que por instinto, não sei, daí tu que sabe. E, cara, aquela magia vai na tua direção e tu vê que os 2 guerreiros sacam as suas armas e já se preparam. E tu tem o teu turno aí pra fazer alguma coisa. Tá. Como tu disse, no instinto eu já puxei e já tô com a flecha engatilhada, né? Mas ele disse, eu quero conversar com os prefeitos. Vocês podem ir embora. Tô vendo que vocês não se importam com ninguém daqui da população. Tu vê que o Tavo faz assim, tipo, bota a mão Tá. na cabeça assim. Mas... Desculpe, senhor Lui. Tayor, por favor, ele quer falar com a gente? Vá falar com ele. Isso. Só isso. Tu vê que E agora Tayor eu só vem olho com pro a cara, mago. tipo, muito decepcionada na tua direção, tá ligado? Sim. Aí eu só dou aquela olhadinha pro mago e digo, ó. Tu vê que o mago não esboça nenhuma reação, cara. Não tem problema. Assim, Eu quero saber depois o nome do mago. Oi? Depois eu quero saber o nome do mago. Bom, o Tayor meio que pega tu pelo braço, assim, tipo, meio firme, assim, te puxa, sabe? O Tayor, ele era um monge, então ele é forte, sabe? Mas ele não te machuca, ele só, tipo, te força a sair daquele local. Fala assim, não piora as coisas. E ele te leva pra longe dali. Ele bota a mão na cabeça assim, o que era tão importante que você não podia ter esperado a gente retornar? Vocês não supliquem nada. Eu só quero... Vocês já me deram uma coisa assim, e vocês já me deram o terreno, ali onde a minha Venara mora. Eu tenho o terreno onde eu moro, tá? Eu só quero que, se eu precisar de um favor, vocês me favoreçam. Me consigam esse favor. E eu pego, puxo da minha mochila, do meu algibeira, sei lá onde que tá guardado, e pego a minha pedra e dou pra eles. Pedra. Fiquei sabendo que custa que o valor dele é alguns mil. Negociem. Vejo. Sei que é um valor alto, 4, 5 mil. Vejam isso aí. 4 ou 5 mil peças de ouro. É. Nós estamos com uma dívida de 400 peças de ouro. Porra, já é uma coisa. 400 mil peças de ouro, aliás. E matar esse almofadinha diminui quanto? E não pegue mais essa empréstimo. almofadinha acessa a nossa dívida, né? Com o reino. E faz nós sermos inimigos do reino que, bom, está em volta da gente. Não sei se é uma situação muito sábia, meu amigo. Mas sempre tem monstros. Mas eu não farei nada. Você vê que ele olha pra Tá. ti assim, a população votou. Nós não íamos ficar muito felizes com a votação se ela fosse pra um lado estranho, mas ela não foi, felizmente. Então vamos respeitar a voz do povo, porque senão isso se torna uma ditadura. E nós lutamos muito para que esse lugar seja um lugar pacífico e que todos tenham a sua voz. Coisa que o almofadinha ali não tá dando voz a ninguém. Vocês implorando. Ali é um dos problemas que o mundo tem e que a gente precisa resolver, mas nem tudo se resolve com uma flecha no meio da testa, meu amigo. As coisas às vezes se resolvem na diplomacia. Eu sei que pra você isso pode ser estranho, pode ser difícil, porque você viveu muito tempo caçando, mas é por isso que nós fazemos esse trabalho. E você dificultou muito o trabalho de meu irmão a partir de agora. Eu agradeço. Eu só o seu cheguei e gesto. falei, eu só cheguei e falei, o babaca do mago não precisava ter já lançado a mão. Ele tá no meio de uma cidade, do lado. Eu não cheguei Eles com foram arma, não atacados cheguei 4 com arma. vezes enquanto vinham pra cá. É por isso que eles estão tão na defensiva, vamos dizer assim. Você precisa entender a história toda antes de começar a julgar, Sigurd. Mas falaram a história toda? Eu não tenho como adivinhar. Mas Se você ninguém não fala. tava na conversa, Sigurd. Ele fala, tipo, ele parece que perdeu a calma, sabe? Sabe quando tu grita baixinho? Tipo, você não tava na conversa, Sigurd. Era só ter ficado e aproveitado o banquete. Daí tu vê que o Tavu lá atrás, assim, tipo, fala assim,
tá dando tchau. E ele começa a vir na direção junto com a Fúria e o... A Fúria e o Capitão Nervine. Eu não quero nem escutar o que meu irmão vai falar agora. O Davô chega e fala assim, bom, eu tenho boas e más notícias, mas vamos aproveitar a noite. Pode ser a última. E ele dá uma risada assim, tipo meio... Sabe quando tu ri pra não chorar? E bate no ombro do irmão dele, começa a andar na direção da vila. E com essas duas cenas... Ah não, tem outra cena, perdão, eu não terminei a outra cena, eu passei pra essa primeiro. A outra cena, Cornélio, Crash e algumas outras pessoas foram na direção da praia. E vocês notam que essa luz que se aproxima, ela se aproxima muito rápido para ser um barco normal. E adivinha, Cornélio, pro teu espanto, a Argonal. Por algum motivo ela tá vindo pela água e não flutuando. E a Argonal chega e ela simplesmente se eleva um pouco, passando o banco de areia e pousa um pouco mais próximo da guilda, da vila de MRPG, né, do porto de vocês. De lá, em um círculo mágico voando, por algum motivo o mais rápido possível, vem Capitão Paulo Pance e o Elfo Mago, juntamente com a Capitã, que o Crash conhecia, que agora é a piloto do navio. Uhum. Esses três vêm na direção da vila de MRPG, flutuando em um círculo mágico. Crash, eu tinha que falar com alguém, não tinha? Oi? Eu tinha que falar com alguém, não tinha? Eu sei lá com quem você tinha que falar. Nem eu. Era o Chacano, né? Não. É? Obrigado. Na dúvida vai ser ele que eu vou O cara falar. tem uma memória de peixinho dourado, tá ligado? Dory. Bom, e cara, ele para na frente de vocês assim. Nossa, fizeram um banquete pra mim, pelo que estou vendo. A recepção vai ser calorosa. Quem fala isso, Paulo? Paulo. Ah, nem fudendo. É Crash, pra você. há quanto tempo? Tu vê que ele aponta a mão assim pra ti. Nem sei quando. Oi? Nem sei quando foi a última vez. Ele aponta a mão pra apertar a mão. Ah, ele aponta assim, olha pra mão dele e pega assim. Qual que é o teu relacionamento com a piloto mesmo? Eu não me lembro exatamente. Nada, assim, ela só tá no mesmo lugar que eu. Ah, tá. Tu vê que ela tá, cara, bastante diferente, tá? As roupas dela completamente diferentes. Assim, tu vê que na cintura dela tem uma arma completamente estranha, mesmo pra Eberron. E ela tem uma cicatriz, algumas cicatrizes a mais no rosto. Aparentemente eles tiveram uma vida conturbada desde que eles saíram da vila. Até eu tô com uma cicatriz na perna, então tá tudo certo. Bom, onde está Chacan, Cornélio? Eu preciso urgentemente falar com ele. Temos mais uma demanda pros guardiões. Ele não tá com você? Não. Nem comigo. O Chacan foi buscar um clérigo aí, eu não sei quem que é. Ele deve estar voltando, eu acho. Bom, então, Duncarim está na vila? Duncarim tá. Deve estar pra lá. Aponta assim, a direção da casa e pra onde o diplomata foi. Bom, ele dá uma batidinha na barriga assim. Eu vou lá. Faz tempo que eu não falo com o Duncarim e eu tenho que cobrar o aluguel dele. E ele sai na direção da vila de MRPG juntamente com o Elfo e a piloto. E deixa, tipo assim, as pessoas vão meio que abrindo caminho, tipo, foi todo mundo meio curioso ver que porra era aquela vindo bastante luz na direção. E ele vai na direção da vila. E com um Cisgod vindo de um lado e Cisgod, Tavu e Tayor vindo de um lado e Paulo Pância e o resto da vila vindo do outro, a gente encerra esse episódio da Guilda dos Guardiões, capítulo 5, temporada 4, Inimigo Invisível. E qual será o próximo capítulo? Bom, eu posso dizer pra vocês, já tem nome, já tem lugar, já tem data de começar com a semana que vem, obviamente. Então, o próximo capítulo se chama Mavra Neira.
Mavra Nerá ou Águas Negras, né? Porque é em grego, não sei porque a pessoa me passa o nome em grego e não só em português, mas o próximo capítulo se chama Águas Negras. E vai se passar no cenário / sistema de Agon.